Petrópolis, a cidade imperial do estado do Rio de Janeiro, sofreu mais uma tragédia lastimável. Chuvas intensas na região resultaram em alagamentos, enxurradas e vários deslizamentos de terra. Por consequência, até o momento a gente tem aproximadamente 200 mortos, quase uma centena de desaparecidos e 800 desabrigados que perderam suas casas ou tiveram suas moradas danificadas. E o mais revoltante disso tudo é que não é a primeira vez que uma cidade da região serrana do Rio sofre com tragédias climáticas. E se medidas racionais não forem tomadas logo, infelizmente não será a última. E são vários os problemas que agravam os efeitos da chuva nas cidades da região serrana. E quase todos eles são causados pela ineficiência do Estado. Na tragédia desse ano foram 436 deslizamentos que aconteceram basicamente, na sua grande maioria, em áreas consideradas de risco, ou seja, eram construções irregulares. E não é por falta de planejamento urbano que isso acontece, mas sim pelo excesso de burocracia estatal. Parece contraditório, mas o número exagerado de regras e regulações urbanas funciona como um repelente dos mais pobres, que se veem obrigados a construir sua residência em áreas onde não existe fiscalização, como, por exemplo, as encostas e áreas mais pobres da cidade. Quem não tem condição de pagar inúmeras taxas e cumprir diversas exigências, como, por exemplo, a contratação de um engenheiro, se vê obrigado a subir o morro. E para você entender um pouco melhor como que funciona esse processo de favelização, dá uma olhada nesse vídeo que a gente fez aqui para o canal, onde a gente conta a história da primeira favela do Rio de Janeiro. E para piorar, além das taxas e burocracias normais de qualquer prefeitura, o cidadão de Petrópolis se vê obrigado a pagar o laudêmio à Companhia Imobiliária de Petrópolis, onde caiu o cu da bunda. Mas além desses problemas relacionados à moradia, a cidade de Petrópolis ainda sofre com a péssima infraestrutura do escoamento das águas da chuva e dos rios. Em Petrópolis, até mesmo dias medianos de chuva, as ruas alagam. Isso acontece há décadas e nada é feito para resolver. Passados mais de 11 anos, desde a tragédia de 2011, a maior da história do Brasil em números de mortos, a cidade continua igual. Sem a realização de obras de novas galerias pluviais, alargamento e aprofundamento dos rios e a construção de túneis subterrâneos para escoar o excesso de água dos rios. E até mesmo ferramentas simples, como sirenes de alerta, são esquecidas. Para você ter uma ideia, dos 5 distritos de Petrópolis, apenas 2 têm sirenes de alerta. Lembrando que esses tipos de obras e ações dependem do Estado. Isso porque ele monopoliza as obras de infraestrutura, por meio de leis que impedem que os indivíduos se juntem e realizem essas obras extremamente necessárias para a sua sobrevivência. Uma coisa que a gente precisa dizer aqui é que para político vagabundo, a tragédia é uma oportunidade. Isso porque, nos estados de calamidade, o político consegue realizar obras com dispensa de licitação. E aí o espaço para roubar é gigantesco. Outra bizarrice que acontece em Petrópolis é que diversas áreas da cidade são tombadas como patrimônio histórico. E aí, toda e qualquer obrinha precisa de autorização do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso significa que qualquer obra nesses locais tombados é infinitamente mais cara e burocrática. É o caso, por exemplo, do rio Piabanha, um dos principais rios de escoamento da cidade, mas que tem as suas margens tombadas pelo patrimônio histórico. Isso quer dizer que qualquer obra de assoreamento precisa de autorização do IPHAN. Enfim, é evidente que a responsabilidade por todas essas mortes que aconteceram em todas essas tragédias é do Estado e de todos os políticos que passaram por lá. No caso de Petrópolis, tivemos as tragédias de 1859, 1945, 88, 2011, que atingiu Nova Friburgo e diversas outras cidades, e agora em 2022. E mesmo com tantas vítimas ao longo do tempo, o que a gente vê é que nada é feito para se prevenir esse tipo de tragédia e toda vez que ela acontece, políticos enriquecem. Mas apesar de tudo isso, a gente tem alguma notícia boa. E ela vem justamente da ação solidária dos indivíduos. Existem doações vindo de todos os cantos do Brasil. Para se ter uma ideia, a organização social SOS Serra já disse que eles não estão dando conta da quantidade de roupas e água que vem chegando ali na região. E em relação a isso, eles pediram para parar de doar. Só que ainda tem outras coisas que eles estão precisando. Tem noção do quão grande é isso? As pessoas estão doando tanta coisa, tanta água, tanta roupa, que os armazéns estão totalmente lotados. Mas isso não quer dizer que eles não precisem ainda de doações. O que a gente precisa é direcionar os esforços àquilo que ainda é necessário. Como, por exemplo, leite fórmula, itens de higiene, roupas íntimas ou até mesmo dinheiro.
Mas aí a gente tem a história curiosa do fiscal da NTT que multou o ônibus e apreendeu esse ônibus porque estava com excesso de peso. Acontece que esse ônibus estava com doações para a cidade de Petrópolis. É mais uma vez o Estado fudendo com a vida dos outros. Pessoal, ajuda a compartilhar esse vídeo para que as pessoas conheçam um pouco dos problemas da cidade de Petrópolis e as razões por que esses problemas acontecem. Se você puder doar, doe. Se você puder ser voluntário, se voluntarie, pois é importante que a gente seja solidário nessa hora. E lembrando que a solidariedade não tem que vir do Estado, ela tem que vir dos indivíduos. Eu deixo aqui todos os meus sentimentos às vítimas e os familiares das vítimas de Petrópolis, que sofreram não por conta apenas das chuvas, mas da negligência dos políticos.